Livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Uma jornada com propósito, compreendendo profundamente este livro. Esta obra é mais que um livro. Trata-se de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias, que o capacitará a descobrir a resposta à mais importante indagação da vida. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Ao concluir esta jornada, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida e terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da existência. Assimilar essa perspectiva reduzirá o seu estresse, simplificará suas decisões, aumentará sua realização pessoal e, o mais importante, irá prepará-lo para a eternidade. Seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28.000 dias. Essa deverá ser a duração de sua vida em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera o período de 40 dias espiritualmente relevante. Sempre que desejou preparar alguém para os seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar a sua vida. Este livro é dividido em 40 breves capítulos. Recomendo enfaticamente que você leia apenas um capítulo por dia, para que possa meditar sobre as implicações de cada um deles em sua vida. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Assim você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. Uma razão pela qual a maioria dos livros traz mudança alguma para a nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo seguinte, não pararmos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. Não se contente em ler esse livro, interaja com ele, sublinhe-o, anote seus pensamentos nas margens, faça o seu, personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foram aqueles aos quais reagi, não me limitando apenas em lê-los. 4 recursos que vão ajudá-lo. No final de cada capítulo, há uma seção intitulada Pensando sobre meu propósito de vida. Lá você encontrará um tema para reflexão. Trata-se de uma verdade simples que resume um princípio para a vida, guiado por propósitos, sobre qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflitam no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Um versículo para memorizar. Esse versículo bíblico ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos em pequenos cartões para levá-los com você.
uma pergunta para meditar. Esta pergunta vai ajudá-lo a ponderar a respeito das implicações do que você leu e de como isso se aplica a você. Devo incentivá-lo a escrever suas respostas nas margens desse livro, ou em outro caderno, ou adquirir um exemplar do diário Uma Vida com Propósito. Livro que deverá acompanhá-lo, pois foi elaborado para esse fim. Anotar seus pensamentos é a melhor forma de esclarecê-los. Recomendo que convide um ou mais amigos para juntar-se a você na leitura deste livro durante os próximos 40 dias. A jornada é sempre mais suave quando a compartilhamos, com um parceiro ou com um pequeno grupo de leitura. Você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. Isso vai ajudá-lo a se aperfeiçoar e se fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual, solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a vida é permitindo que a Bíblia fale por si mesma. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente neste livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 5 traduções ou paráfrases publicadas em português, ou traduzidas de outras 10 versões em língua inglesa. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto escrevi este livro, orava frequentemente para que você experimentasse o indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que se sente ao descobrir o motivo que levou Deus a colocá-lo nesse planeta. É algo incomparável e fico entusiasmado com isso, pois sei que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Aconteceram comigo, e desde que descobri o propósito de minha vida, não fui mais o mesmo. Por conhecer os benefícios que virão, quero desafiá-lo a permanecer nesta jornada espiritual pelos próximos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer. Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item de sua agenda. Se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. A sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém quiser acompanhá-lo na leitura desta obra até o final, faça-o comprometer-se também. Vamos começar juntos. Termo de compromisso. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias para descobrir o propósito de Deus na minha vida. Seu nome e o nome de seu companheiro. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Eclesiastes 4, 9, 10 e 12. Afinal de contas, por que estou aqui? Uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado. Uma vida formada por Deus é uma árvore viçosa. Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançaram águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias 17, 7, 8. Capítulo 1. Tudo começa com Deus. Pois todas as coisas, absolutamente todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, começam nele e nele encontram seu propósito.
Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os maiores e mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e os meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam os livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou a você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida, concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E, até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos a origem, a nossa identidade, nosso significado e nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam ao beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é o contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, e não você usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos conduz a um final trágico. Atentar para Deus leva-nos a uma vida leve e abundante. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos, previsíveis para encontrar o propósito da vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se em geral ser bem-sucedido e alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus propósitos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo,
e ainda assim estar distante dos propósitos para quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é em absoluto uma ajuda. O autossacrifício é a maneira, a minha maneira, de você se encontrar seu verdadeiro eu. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem, abre aspas, sempre pensei que a vida fosse, fecha aspas. Querem dizer, abre aspas, esse é o melhor palpite que posso dar, fecha aspas. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma matéria importante e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. O Dr. Hugh Morrod, professor de filosofia da Northern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual o sentido da vida. Ele então publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morrod que lhe respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado, o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos reconhecer o que Deus revelou sobre a vida em Sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o seu propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, o que Deus determinou como meio de fazer aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, e não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulo para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos alcançado nossas esperanças, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto soberano que Ele está operando em tudo e em todos. Este versículo apresenta 3 critérios para o nosso propósito. 1.
Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. 3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu sobre um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia triste. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez. Apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, repassei a frase como numa escada rolante. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Primeiro dia, pensando sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Não sou eu o foco. Um versículo para memorizar. Todas as coisas começaram nele, e nele encontraram seu propósito. Colossenses 1,16. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é na verdade viver para Deus e não para mim mesmo?